Fala, guerreiro e guerreira, para mais uma aula de lei de execução penal. Nesse bloco, iremos abordar aqui sobre os órgãos que compõem aí, quando se fala os órgãos de segurança penitenciária, os órgãos de execução penal, os órgãos que vão estar presentes aqui, que vão executar. Então, quando a gente pega aqui dentro da lei de execução penal, eu tenho os órgãos que vão executar, que são os órgãos de execução penal. Além de eu saber quais são esses órgãos que eu vou passar para vocês aqui, eu tenho que saber quais que são as funções de cada um deles. É uma parte um pouco extensa que nós teremos aqui. Iremos iniciar essa parte nesse momento, mas é uma parte um pouco extensa com características de todos os órgãos que pertencem aí à execução penal, que estão incumbidos ali de fiscalizar, fazer ali políticas públicas para integração, inovação, trazer várias circunstâncias. Então, além dos departamentos penitenciários, aqueles que são os presídios em si, eu tenho os outros órgãos, os conselhos, Conselho Nacional, Conselho Penitenciário, Ministério Público, Defensoria Pública, que também fazem parte dos órgãos de execução penal aqui. Visitas aí a cada 15 dias, semestral. Então, assim, sucessivamente, nós temos aqui algumas características para cada órgão desse que eu acabei de citar aqui, tá bom? Então, vem comigo aqui, dos órgãos de execução penal, beleza? Então, vamos lá. Quando eu pego os órgãos de execução penal, a gente vai iniciar logo no artigo 61. O artigo 61 vai trazer todas essas disposições para nós aqui. Ele traz em um rol taxativo quais são os órgãos de execução penal aqui. Professor, quais são eles? Vamos lá. Olha o que diz o artigo 61. Então, vamos lá. Eu tenho o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que é o Conselho Nacional, beleza? O juiz da execução penal, o Ministério Público, Conselho Penitenciário. Se esse conselho aqui, aviso do senhor, é o nacional, esse conselho penitenciário aqui é o conselho que vai ser aplicado no caso. A gente vai comentar, né, que tem um conselho penitenciário quando se diz estadual. E a gente vai trazer essas disposições para vocês aqui. Dos departamentos penitenciários, tá? Do patronato, conselho da comunidade e a defensoria pública aqui. Toma cuidado, quando se fala de Ministério Público, defensoria aqui e o do patronato, existe algumas especificações que é recorrente em prova aí, tá? Então tem que tomar um certo cuidado, que há uma incidência muito grande nesses órgãos que eu trouxe aqui. Então tá aqui os 8 órgãos que compõem a execução penal aqui. Professor, mas não falou de penitenciárias? Tem aqui os departamentos penitenciários em geral, tá? Tanto ali regime fechado, né? Segurança máxima e média. Inclusive, hoje os estados podem ter os estabelecimentos prisionais de segurança máxima. Essa possibilidade não tinha, hoje já tem essa possibilidade. Eu tenho ali as colônias agroindustrial e tem a casa do albergado, né, que vai ser apoiada aqui pelo patronado público ou particular. Então está aqui todos os órgãos de execução penal, tá bom? Vamos falar de cada um deles de forma pautada, aquilo que vai cair na sua prova, tá bom? Então vamos lá. Vem comigo aqui. O primeiro aqui, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciário. Aí vamos lá. Sobre esse conselho, tá? Com sede na capital da República, tá? A capital da República é em Brasília, tá? Em Brasília, não é no Distrito Federal, é Brasília, e subordinada ao Ministério da Justiça, 100%. O Conselho Penitenciário será integrado por 13 integrantes, tá? 13 integrantes. Decora esse número aqui. Membros designados através de ato do Ministério da Justiça. Dentre professores, eu vou sublinhar para vocês aqui, dentre professores, profissionais da área do direito penal, processual penal, penitenciário, ciências correlatas, bem como representantes da comunidade e dos
ministérios da área social. Fechou? E aí é o seguinte, o mandado deles tem duração de 2 anos, sendo renovado 1/3 a cada ano. Então, todos os anos nós temos aí 1/3 de inovação dos membros do Conselho Penitenciário aqui. O senhor, como candidato, que está estudando para as carreiras policiais, aonde é cobrada a lei de execução penal, quando você pega do Conselho Nacional de Políticas Criminais, que é o Conselho Nacional Penitenciário, esse Conselho Nacional aqui, ele recorrentemente cai em prova. O que o senhor tem que lembrar? O número de integrantes que nós temos aqui. São 13 integrantes do Conselho Nacional. O tempo que ele vai exercer essa função, 2 anos. Só que todos os anos vai ter uma renovação de 1/3 desses membros que nós temos aqui, desses 13 membros aqui serão renovados todos os anos. Tá bom? Então, aquele membro que adentrar, sendo professor de direito penal, processo penal, ciências penitenciárias, nessas áreas específicas, ele vai exercer ali por até 2 anos. Né? E todos os anos vai ter uma renovação ali de 1/3 dos seus membros. Fechou? Sem novidade aqui. Aí eu tenho aqui qual que é a função, o que incumbe a incumbência do Conselho Nacional. O que você tem que lembrar do Conselho Nacional nesse momento aqui? Ó? Vamos lá. Propor diretrizes, vou falar algumas para vocês, o artigo 64. Propor diretrizes de política criminal quanto prevenção do delito, administração da justiça criminal e da execução das penas de segurança, contribuir na elaboração de planos nacionais de desenvolvimento, promover a avaliação periódica do sistema criminal, estimular e promover pesquisas criminológicas, elaborar programas nacionais e assim, sucessivamente, várias funções que nós temos aqui para o conselho. O nome já fala, é um conselho, ele vai ser consultivo, tá? Quando se fala. E aí depois eu vou ter dos juízes da execução. O juiz da execução, a partir do momento que o cidadão está condenado, ele entrou ali no sistema penitenciário, pode ser condenado ou aquele preventivo, que vai depender do juízo que está ele lá, mas o juiz da execução, em regra, aqueles que estão no sistema penitenciário, estarão à disposição desse juiz da execução. E cada legislação local vai falar qual que é o juiz que vai ser responsável por aquela região. Lógico, eu tenho juiz da execução federal e juiz da execução estadual aqui, tá? Então, vamos ter certo cuidado. E esse juiz da execução, que tudo que está à disposição, tudo que traz os conceitos das diretrizes que nós temos dentro da lei de execução penal, é ele que vai trazer essas informações. Vem aqui comigo, vai ter aqui a execução penal, competirá ao juiz indicado na lei local da organização judiciária. Então, a organização judiciária que vai trazer, na sua ausência, ao da sentença. Aí, o que compete a esse juízo da execução aqui? Ó? Aplicar nos casos julgados lei posterior, de qualquer modo que favorecer a lei penal benéfica, ele que vai aplicar. Declarar a extinção de punibilidade. Decidir sobre soma e unificação das penas, progressão e regressão de regime, decretação de remissão, suspensão condicional da pena, livramento condicional e assim sucessivamente. Então, tudo que está relacionado com a lei de execução penal, aquele cidadão que ele já está condenado ali, está à disposição do sistema, o juiz da execução, esse juiz aqui, que vai tomar de conta dele. Então, esse juiz aqui vai tomar de conta dele, tá? Presta bastante atenção. Então, tudo que está relacionado, progressão vai progredir de regime, a remissão por trabalho, por estudo, por leitura, tudo isso é esse juiz da execução que vai fazer. O livramento condicional, a transferência, tudo isso esse juiz que vai estar responsável, tem que transferir ele para outro estabelecimento ali, a administração penitenciária vai comunicar ao juiz o porquê, a necessidade de fazer essa transferência. Então, tudo que for remanejar esse cidadão que está cumprindo essa pena, tem que passar exatamente ao juiz da execução penal. Sem novidade, tá? Brevemente, sobre o juiz da execução aqui. Então, falou que a pessoa que está presa, submetida ao sistema prisional, você lembra que é o juiz da execução. Sem novidade, tá? Vem comigo, Ministério Público. Esse Ministério Público a gente deu
um destaque para ele quando a gente falou dos órgãos de execução penal. Professor, por que eu trouxe esse destaque ao Ministério Público aqui? Ó? Então vamos lá. O Ministério Público, ele é o detentor da ação penal, mas ele também é um fiscalizador, ele vai fiscalizar se a lei está sendo cumprida ali. Então tudo que eu vou aplicar ao apenado, eu tenho que fazer algumas situações, eu tenho que consultar o Ministério Público. É isso mesmo. Vem aqui comigo, vou trazer alguns apontamentos que é interessante para o senhor. Vamos lá. O Ministério Público fiscalizará, olha, a primeira função de fiscalizar, a execução de pena, medida de segurança, oficiando no processo executivo e nos incidentes da execução. Então ele vai fiscalizar, ele é um fiscalizador da lei. E dentro da lei de execução penal, tem vários fiscalizadores, várias pessoas que vão fiscalizar aqui a lei de execução penal. A disposição da execução de pena e também aquelas medidas de segurança que são aplicadas aqui no caso concreto. Então, vem comigo aqui. Vamos lá, continuando. Qual que é a função do Ministério Público? Vamos lá. Fiscalizar a regularidade formal das guias de recolhimento do internado. Requerer todas as providências necessárias ao desenvolvimento do processo executivo. Instauração de incidentes de excesso de desvio de execução. Aplicação de medidas de segurança, bem como a substituição de pena por medida de segurança. Revogação de medida de segurança. Conversão de penas, progressão, regressão nos regimes de revogação, suspensão condicional da pena, livramento condicional, pretensão. Mas isso aqui não é o juiz que vai fazer? Ele vai fazer, mas ele vai consultar quem? O Ministério Público. Você tem que lembrar que sempre ele vai consultar o Ministério Público sobre essa disposição. Vem comigo aqui. Então ele vai fiscalizar e vai ser ali procurado, consultado para fazer essa liberação para ele. Então toma bastante cuidado aqui. Vem comigo. A internação e desinternação, interpor recurso, decisões proferidas pela autoridade. Olha aqui o mais importante, ó. Eu deixei separado aqui. Isso aqui é o mais importante que o senhor vai levar para a sua prova. A questão da fiscalização. O Ministério Público ele vai fiscalizar e ele vai visitar os estabelecimentos prisionais. E ele vai visitar mensalmente os estabelecimentos penais, registrando sua presença em livros próprios. Então, mensalmente, todo mês. Então, todo mês, ele vai fazer essa fiscalização aqui, ó, verificando como estão as condições desse estabelecimento prisional e como que está sendo aplicável a disposição da pena, a ressocialização daquele indivíduo apenado ali. Então, o Ministério Público visitará mensalmente os estabelecimentos penais, registrando sua presença em livro próprio. Tá? Então, eles vão fazer essa fiscalização, vai verificar ali como que está a questão da ressocialização, o trabalho, a alimentação, estrutura, verificar como que está sendo ali tratado ali os direitos, que alguns direitos são garantidos para esse indivíduo, direito de religião, a saúde, todos os direitos que ele tem e os deveres também do cidadão que está apenado. Então ele vai lá mensalmente, toma cuidado, viu? Só para falar que ele vai quinzenalmente. Tem uma pessoa específica, calma. Aqui é mensalmente, ele tem que fazer essa visita, ele tem que estar ali presente fazendo essa fiscalização. Fechou? Então vem comigo aqui, ó. Dando continuidade. Vamos lá, depois do Ministério Público, eu tenho um conselho penitenciário. Esse conselho penitenciário, que está no artigo 69. Esse aqui é estadual, tá? É estadual que nós vamos trazer esse conselho. É do Estado, tá? Do Estado. Dos Estados. Vou colocar aqui, ó. Dos Estados. Porque o Conselho Nacional, olha o nome. Conselho Nacional de Políticas Criminais e Penitenciárias. É da União. Está ali diretamente ligado com o Ministério da Justiça. Quando eu pego o Conselho Penitenciário aqui, ó, o Conselho Penitenciário, ele está ligado diretamente aqui com os Estados. E o que vai trazer para nós? O Conselho Penitenciário é órgão consultivo e fiscalizador. Olha essas duas situações que eu vou ter aqui. Consultivo e fiscalizador. Vou colocar aqui separado, consultivo, e ele é fiscalizador.
Essas são as duas funções primordiais que nós temos ao conselho penitenciário aqui. Tá? De extrema importância. E aí, da execução de pena. Tá? Então ele vai consultar e fiscalizar a execução da pena. Tá? Artigo 69. O conselho será integrado por membros nomeados, se ele é do Estado, pelo governador dos Estados Federal e dos territórios. O mandato dos membros do Conselho Penitenciário terá duração de 4 anos. Diferentemente, quando se fala do Conselho Nacional. O Conselho Nacional é de quanto tempo? O mandato dele é de 2 em 2 anos. E aí, a cada ano, é renovado 1/3 desses membros. Aqui no Conselho Penitenciário, olha aqui o Conselho Penitenciário aqui, ó, bem simples, ó. Esse Conselho Penitenciário aqui, a duração do mandato desses membros é de 4 anos, é diferente. Por que eu estou enfatizando isso aqui? É uma informação bem simples, mas são muitas informações simples e diretas que nós temos dentro da Lei de Execução Penal. E ele vai tentar confundir o Conselho Nacional com o Conselho Penitenciário. O Conselho Nacional Criminal e Penitenciário tem que colocar Conselho Penitenciário, Criminal, Penitenciário. Esse é da União. O mandato dos seus membros são 13 membros, o mandato de 2 anos. E aí, todo ano é renovado 1/3. Quando eu pego do Conselho aqui penitenciário, é um órgão consultivo e fiscalizador estadual, e seus membros serão nomeados pelo governador do estado e do Distrito Federal. Aí, nesse caso, o mandato dele é de 4 anos. Professor, qual que é a função? Tá? Qual que é a função desse conselho? Presta atenção, tá aqui, ó, coloquei algumas delas só para você entender. Emitir parecer sobre indulto, comutação de pena, excetuadas as hipóteses de pedido de indulto com base no estado de saúde do preso, beleza? Inspecionar os serviços penais. Ó, esse inspecionar aqui, ó, todos esses órgãos eles fazem, tá? O juiz da execução, ele vai inspecionar, o Ministério Público, Conselho Nacional, Conselho Penitenciário, todos eles vão, Conselho da Comunidade, Defensoria Pública, todos eles vão fazer inspeção, fiscalização, vai lá no estabelecimento prisional e verificar se os direitos estão sendo aplicados ali, como que está sendo feito ali o serviço, o trabalho, a questão dos direitos que esse apenado tem. Então, tudo isso ele vai fazer essa inspeção, as condições higiênicas ali. Outra coisa, o que eu estou passando para vocês aqui é o que vai cair na sua prova. Se a realidade é diferente, beleza. O senhor tem que levar aquilo, você tem que se atentar àquilo que é real. E se você for entrar no estabelecimento prisional, muitas das vezes não é aquilo que está dentro da lei. Está tentando fazer essa demanda, está tentando regulamentar de acordo com a lei de execução penal, beleza. Mas o que acontece na realidade não é o que eu estou falando aqui para vocês, não. Tá? Então presta bastante atenção nessas exposições aqui. Não leva para o seu coração o sentimento de o que você tem que fazer com o preso. Não. Se ele está lá, ele vai cumprir as disposições penais aplicáveis para ele. É pau na cabeça do ladrão. Está lá. Ele tem que cumprir todas essas disposições. Mas o que está na realidade não é o que condiz o que está dentro da lei, que não é 100% aplicando aqui. Então é diferente. Então cuidado que você vê em jornal, cuidado que você vê o que acontece lá dentro, que é diferente muitas das vezes que está aqui. Às vezes o jornalista aí passa informações que não condiz por falta de conhecimento técnico. Aqui nós estamos sendo bastante técnico e bem específico quando a gente fala aqui de cada função, de cada órgão de execução. Toma bastante cuidado, tá bom? Então vamos lá. Essa inspeção, ela é feita aqui praticamente por todos os órgãos aqui. Tá? Presta bastante atenção. Então vamos lá. Dando continuidade. Inspecionar, né? Apresentar no primeiro trimestre de cada ano ao Conselho Nacional e Penitenciário o relatório dos trabalhos efetuados. Então, esse conselho aqui, ó, esse conselho, ele vai apresentar ao Conselho Nacional. Tá? Então, o Conselho Estadual ele vai apresentar lá aquilo que foi feito. Ele vai apresentar no primeiro trimestre de cada ano, ele vai colocar, apresentar, né, os trabalhos realizados aqui, ó, trabalhos efetuados no ano anterior. Então, ele tem que prestar como se fosse uma prestação de contas aqui. E supervisionar os patronatos
bem como a assistência aos egressos aqui, tá bom? Egresso é aquele solto definitivo do sistema prisional aí, tá bom? E agora, a gente vai finalizar essa aula, tá? A gente vai dar finalizar essa aula, fazer uma pausa, porque a gente passou todas as exposições relacionadas a esses órgãos, nessa primeira parte aqui dos órgãos de execução penal. Pega essas exposições, estudem as disposições e cada particularidade de cada órgão que nós temos aqui. Cada um tem sua função, cada um tem a sua particularidade e tem a sua titularidade dentro da lei de execução penal. Não se esqueça, não leva para o coração o que está na realidade. Não pega aquilo que acontece lá, o que você acha ou o que alguém acha e leva para a sua prova. Pega posições técnicas, principalmente de LEP, senão você vai acabar perdendo uma questão simples que pode aparecer, tá bom? A gente vai finalizar essa aula, espero ter agregado para o senhor e espero em uma próxima aula de lei de execução penal, tá? Força, guerreiro!